Olá, futuro engenheiro da Marinha do Brasil. Hoje vamos resolver juntos a questão 1 da prova de 2013 de Engenharia Eletrônica, que é do assunto de circuitos elétricos e sistemas lineares. Não se esqueça também de baixar nosso plano de estudos personalizado para o Corpo de Engenheiros da Marinha e curtir esse vídeo, para nos motivar a gravar mais aulas e continuar ajudando você a conquistar a sua aprovação. Bora lá então? Considere o circuito elétrico mostrado na figura abaixo, o qual é composto por uma fonte ideal de tensão contínua e uma fonte ideal de corrente contínua, além de diversos resistores. Letra A. Para o circuito dado, determine o valor da resistência RL de modo que a corrente que passa por ela seja igual a 20 mA. Letra B. Calcule a corrente que percorre a resistência RL quando ela vale 100 ohms. Pessoal, essa questão aqui de circuitos elétricos é uma questão bem interessante. Porque, primeiro que ela pode ser feita de várias formas. A gente pode utilizar aqui análise nodal, pode usar aqui análise de malhas. Só que não foi por acaso que ele deu esses dois terminais aqui, ó, dessa forma. E deu a nossa carga aqui. Propositalmente ele fez isso para que justamente a gente pudesse aplicar diretamente, de uma forma até mais acessível, o teorema de Thevenin. A gente sabe que o teorema de Thevenin diz que, dado um sistema linear, né, a gente pode substituir todo o circuito linear por uma tensão de Thevenin e por uma resistência de Thevenin acoplada aos terminais de saída que a gente quer substituir, que nesse caso aqui os terminais aqui são os terminais A e B. Ou seja, a gente vai aplicar o teorema de Thevenin a toda essa parte aqui do circuito e vai substituir ele por uma fonte de tensão e insere com a resistência, né? Uma resistência. E que vai consequentemente ficar em série com essa carga aqui, beleza? Dá para se fazer pelos outros? Dá sim. Agora vai se ter mais trabalho. Porque a letra E e a letra B aqui do problema, elas estão interligadas. E quando a gente acha o equivalente de Thevenin, a gente vai poder utilizar o equivalente trocando a carga aqui. Perceba que ele está perguntando o valor da resistência LR, que é a carga, e aqui ele está perguntando qual o valor da corrente quando a resistência RL vale 100 ohms, ou seja, ele está trocando a carga, mas não está trocando nenhum elemento do circuito anterior aos pontos relativos a essa carga. Então, o teorema de Thevenin não vai ser alterado, né? Ou seja, o circuito equivalente de Thevenin não vai ser alterado. Por isso que eu vou utilizar o teorema. Tá? Isso é uma observação, uma análise bem bacana de se fazer para não se perder tanto tempo na prova. Beleza, pessoal? Bom, então sem mais delongas, vamos lá, né? Vamos aplicar aqui o nosso teorema de Thevenin. Beleza? Como é que vai ser? Eu vou retirar essa carga aqui e vou deixar os terminais A e B em aberto, justamente para eu descobrir o que eu preciso. Então, a gente vai ficar com esse circuito aqui, ó. A gente tem aqui a fonte, é uma fonte de corrente, se vocês perceberem, né? 50 mA ali. Vamos ter o nosso resistor aqui, de 40. Vamos ter uma fonte aqui de 10 volts, né? Eu vou colocar daqui a pouco aqui os valores, tá? Tem aqui mais uma resistência. Vou ter essa resistência aqui e o nosso terminal A aqui. E aqui o terminal B. Recolocando os valores, a gente vai ter aqui 50 mA, 40 ohms, 10 volts, 40 ohms
30 ohms aqui. Aqui é o terminal A. Acabei colocando de verde ali, mas eu vou trocar só para ficar mais didático aqui. Terminal B. Tá ok? Beleza. Isso aqui, ó, pessoal, que eu vou achar é a minha resistência de Thevenin, né? Porque no meu teorema de Thevenin eu tenho que achar a minha resistência de Thevenin e a minha tensão de Thevenin. Minha resistência de Thevenin, para poder eu achar, é muito simples. Basta a gente curto-circuitar as fontes independentes de tensão e abrir as fontes independentes de corrente no nosso circuito. E aí a gente vai achar a nossa resistência Thevenin. Após isso, eu vou achar também a minha tensão de Thevenin aqui, ó, o meu VTH. Primeiro vamos achar o nosso RTH. Então, achando o RTH, que é a resistência de Thevenin. Como é que a gente vai fazer isso? Bom, primeiro, vamos abrir as fontes de corrente e curto-circuitar as fontes de tensão. O circuito vai ficar da seguinte forma aqui, ó. Eu vou abrir a fonte de corrente, tenho aqui a minha resistência, eu vou curto-circuitar aqui minha fonte de tensão, tem essa resistência aqui, tem essa outra resistência aqui, e meu terminal aqui A, meu terminal aqui B. A e B. Aqui é 30 ohms, aqui 40, aqui 40, certo? E a minha resistência é a resistência vista por esse terminal aqui, RTH. Bom, qual é a resistência vista por esses terminais A e B aí? Bom, a gente vai ter aqui, ó, duas resistências em paralelo. A gente sabe que o paralelo de duas resistências que tem o mesmo valor, basta pegar o valor de um deles e dividir por 2, né? Se a gente fizer o produto pela soma, a gente vai achar o mesmo resultado que pegando um deles e dividindo por 2, né? Perfeito? Então, a resistência equivalente aqui vai ser igual a 40 dividido por 2, que é igual a 20. Se vocês pegarem o produto pela soma, vai achar esse mesmo resultado, tá? Mas vamos facilitar aqui, vamos ser mais objetivos, né? E aí o que é que vai acontecer? Essa resistência nova que a gente está achando, ela vai ficar em série com a resistência de 30 ohms, né? Aqui está o nosso RTH, ó. Aqui a gente vai ter 20 ohms e aqui a gente vai ter 30 ohms. Então o nosso RTH vai ser 20 mais 30. Nosso RTH é igual a 50 ohms. Beleza? Pronto, já achamos aqui o nosso RTH. Agora a gente vai achar o nosso VTH. Achando o VTH, que é a nossa tensão de Thevenin aqui, tá? Como é que a gente vai fazer? A gente vai olhar para esse circuito aqui e a gente pode fazer o seguinte. A gente pode transformar essa fonte de corrente que está em paralelo com essa resistência de 40 ohms em uma fonte de tensão em série com a resistência de 40 ohms. Se vocês lembrarem, isso é o dual Norton-Thevenin, né? O Norton ele trabalha com a fonte de corrente. O Thevenin ele trabalha com a fonte de tensão. Eu estou transformando fonte de corrente em fonte de tensão, que vai ficar em série com o mesmo resistor aqui, que está associado em paralelo. Então, como é que vai ficar essa associação? Vai ficar assim, ó. Vai ficar uma fonte de tensão aqui, ó. Qual é o valor dessa fonte de tensão? A fonte de tensão vai ser a resistência vezes a corrente. Tá certo? Que no caso vai ser 40 vezes 50, né? Fazendo a conta aqui, ó. Vai ficar 50.000, né? Vezes 40. Aí vai ficar 5 vezes 4 vai dar 20. E tem mais dois zeros aqui, né?
E aqui está o nosso mili, né? Vai ficar 5 vezes 4, que vai dar 20. E com o 0 daqui e o 0 daqui, forma os outros dois zeros aqui. E tem o nosso mili aqui. Então vai ficar 2000 milivolts, que é a mesma coisa que o quê? Eu volto a vírgula aqui, ó. 3 casas, né? 1, 2, 3. E aumento no expoente. Vai ficar 2 vezes 10 a terceira, vezes 10 a menos 3, que vai ficar igual a 2 volts. Então a minha fonte aqui, fazendo esse dual, vai ter 2 volts, que vai ficar em série com a minha resistência de 40 ohms. Que vai ficar em série com o meu resistor, perdão, a minha fonte de tensão aqui de 10 volts, que vai se ligar ao meu resistor aqui de 40 ohms, que vai se ligar a esse de 30 ohms aqui. Tranquilo? Beleza. Aqui é A, aqui é B. Só que um detalhe, o que é que eu vou fazer agora? Eu tenho que descobrir essa tensão aqui, ó. VTH. Se vocês perceberem no meu circuito, a corrente ela só vai circular por aqui, ó. A corrente não vai passar por esse resistor aqui. A corrente que vai passar por esse resistor é a corrente igual a zero. Até porque os terminais estão abertos aqui. Isso significa que essa minha tensão VTH ela vai se transladar para cá, ó. Tá certo? Vai se transladar para cá. Para eu poder achar ela, eu tenho que achar a corrente desse meu circuito. Como é que eu vou fazer para achar a corrente do meu circuito? Vou aplicar aqui a lei das tensões de Kirchhoff. Então é LKT, né? Ou LTK, tanto faz. Aí vai ficar percorrendo aqui, eu vou... Deixa eu colocar aqui logo mais e menos, né? Eu vou percorrer no sentido da queda de tensão nos resistores. E na minha fonte de tensão, eu vou olhar o terminal de saída, se ele está positivo ou negativo. Tá? É assim que eu faço a minha análise de malha aqui, pelo método da lei de Kirchhoff, das tensões. Então vai ficar, terminal de saída é positivo, então vai ficar 2. Aqui vai ficar a minha queda de tensão, a corrente está passando nesse sentido e o meu percurso também. Então na queda de tensão vai ficar negativo, vai ficar menos 40 vezes a corrente que eu quero achar. Passando pela fonte de 10 volts vai sair no terminal positivo, vai ficar mais 10. Passando agora pelo resistor de 40, é na queda de tensão. Na verdade a corrente está no mesmo sentido do percurso, então negativo. Aqui vai ficar menos 40 vezes I. Isso aqui é igual a zero, porque eu já percorri toda a malha aí. No circuito fechado. Tá? Aí com isso eu vou ficar com 2 mais 10, que vai dar 12. Isso vai dar igual a menos 40i. Com menos 40i vai dar menos 80i, que eu vou passar para o outro lado e vai ficar positivo. Vai ficar 80i. Certo? E aí vai ficar i igual a 12 dividido por 80. E isso aqui vai dar igual a 0,15 ampere. Beleza? Achei minha corrente. Agora eu vou achar o meu VTH. Então, o meu VTH vai ser igual ao meu resistor de 40. Aqui, né? Que está ligado a esse resistor. Vezes a corrente aí de 0,15. Então, o meu VTH vai ser igual, fazendo essas contas aí, 40 vezes 0,15. Isso aqui vai dar 6 volts. Beleza? Então, achei aqui a minha tensão de Thevenin e achei aqui a minha resistência Thevenin. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou substituir, como eu falei, todo esse circuito que eu fiz aqui por uma tensão de Thevenin de 6 volts em série com a resistência Thevenin de 50 ohms. Vou apagar aqui para a gente fazer exatamente o nosso circuito final. E aí eu vou acrescentar agora a minha carga, né? Já que eu já fiz o equivalente. Bom, então tá aí o nosso circuito equivalente aí
de Thevenin para esse nosso circuito dado aí no problema. Agora, com isso, vamos responder aos itens aqui, os itens A e B, tá? Então, no item A, ele está perguntando para determinar o valor da resistência RL de modo que a corrente que passa por ela, no caso pela carga, seja igual a 20 mA. Ele quer que passe uma corrente aí de 20 mA. Ou seja, temos aqui no nosso circuito uma corrente de 20 mA. Então o que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai utilizar a lei de Ohm para poder fazer isso, né? Então, pela lei de Ohm, a gente vai ter que 6 volts é igual a resistência equivalente, que vai ser 50 mais RL, questão em série, vezes a corrente de 20 mili. Isso aqui vai ficar 6 igual a 50 vezes 20, né? 50 vezes 20, no caso, mili, né? Mais 20 mili vezes RL. Continuando aqui, a gente vai ter 50 vezes 20. Isso aqui vai dar 5 vezes 2, vai dar 10, só que temos dois zeros aqui, né? E tem um mili, vai dar naquele mesmo esquema. Vai ficar 10 a terceira, vezes 10 a menos 3, que isso aqui vai dar 1. Por causa desse 1 aqui na frente, tá? Então, a gente vai ter 6 é igual a 1 mais 20 mili vezes RL. Passando esse 1 aqui para o outro lado subtraindo, a gente vai ter que 20 mili vezes RL vai ser igual a 6 menos 1, que vai dar 5. Nosso RL vai ser 5 dividido por 20 mili. Nosso RL vai ficar como? Se a gente fizer essa conta aí, vai ficar RL igual a 0,25 vezes 10 a terceira ohms, que isso aqui é o RL igual a 250 ohms. E aqui é a nossa resposta do item A. Beleza? Ele está perguntando o RL a partir de uma corrente de 20 mA. Então tá aí, 250 ohms. Agora vamos para a letra B, né? A letra B está perguntando para calcular a corrente que percorre a resistência RL quando ela vale 100 ohms. Aí agora o nosso circuito, ó, que é o mesmo, né? A gente fez o equivalente, não foi por acaso, como eu havia explicado antes. Aqui continua 6 volts, aqui continua 50 ohms. E o nosso RL agora vale 100 ohms. E ele está perguntando para calcular a corrente que percorre essa resistência. Ele quer saber agora o que é isso aqui, ó. E aí ficou simples, né? Depois que a gente fez aí o circuito equivalente. Vejam que ficou bem trivial, né? Se a gente não fizesse o equivalente Thevenin, a gente teria bem mais trabalho aí para poder calcular essa corrente, ou não, né? Vai depender muito aí da facilidade aí que vocês tenham na hora de fazer essas contas. Dependendo do método que vocês utilizem. Mas aqui para mim, o equivalente Thevenin foi realmente suficiente para fazer essas contas aí. Beleza, vamos fazer, né? Vamos aplicar aqui novamente a lei de Ohm. Pela lei de Ohm, temos que 6 volts é igual a 50 mais 100 vezes a corrente aí que eu quero achar. 6 é igual a 150 vezes a corrente. Temos que a corrente vai ser igual a 6 dividido por 150. Essa corrente vai ser igual a 0,04 ampere, que é a mesma coisa que 40 mA. Então tá aí a nossa resposta
do item B aí, rápido, prático, fácil. Beleza, pessoal? Então tá aí, respondida a questão, só recapitulando, de forma rápida. Temos aqui um circuito onde só tem fontes dependentes, fonte de corrente e fonte de tensão. O fato deles ter dado aí o terminal A e B não foi por acaso. Eles já induziram a gente a pensar em utilizar o teorema de Thevenin. Pode ser o teorema de Norton também, seria com fonte de corrente, mas o mais comum é o teorema de Thevenin. E aí no teorema de Thevenin tive que me preocupar em achar a resistência de Thevenin e a tensão de Thevenin. Achado a resistência de Thevenin, achado a tensão de Thevenin, a gente substitui o nosso circuito pelo circuito equivalente da tensão e da resistência de Thevenin. E aí, tudo vai depender de quais partes do circuito a gente está fazendo. Como a gente está pegando as partes relativas ao terminal A e B, a gente tira a carga por um instante, trabalha a resistência, trabalha a tensão de Thevenin, e depois pega o equivalente e acopla com a carga aí, com tudo que tiver saído, na verdade, né? E aí ficou simples, porque ele começou a pedir o valor da carga, começou a pedir o valor da corrente, sabendo que o sistema aqui é linear e que o equivalente Thevenin satisfaz de forma rápida as necessidades aqui do problema. Só como um lembrete, né? Em forma de ilustração, a gente tem aqui um sistema linear e o nosso teorema de Thevenin, né? Tá aqui os terminais A e B. Quando a gente aplica o Thevenin, né? Ou Thevenin ou Norton, né? Tanto faz. A gente vai ter um equivalente onde podemos ter uma tensão em série com a resistência ligado nesses terminais, ou uma fonte de corrente em paralelo com a resistência, que é uma resistência equivalente, no caso de Norton, né? Ligado a esses terminais também, tá? Tanto faz aí. Um acaba recorrendo no outro, né? Um teorema acaba recorrendo no outro. Beleza? Bom, pessoal, é isso. Espero que tenha ficado claro para vocês aí, beleza? Valeu!